E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o resumão das notícias do Tricolor, trazendo as últimas notícias. São Paulo que já chegou lá nos Estados Unidos, já treinou. São Paulo que ainda corre atrás de reforços. O Natanael é o plano A para lateral direito do São Paulo e muito mais no vídeo de agora. Antes de mais nada, você já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, ativa aí o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos todos os dias aqui. Você já sabe, a gente vai estar vendo os vídeos aí, no final do vídeo eu volto, a gente vai falar muito sobre o São Paulo e vamos falar também sobre a lateral direita e sobre a escalação do São Paulo para a temporada de 2025. Beleza? Crédito, direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Do Coritiba. Zé, revela aqui pra gente, você prometeu, hein? Quem é esse jogador que também desperta interesse do Galo, do Atlético Mineiro? Quem é? Natanael, né, Marina? Natanael, jogador lá do Coritiba, 23 anos, lateral direito, um cara que é formado no próprio Coxa. São Paulo tá de olho nele porque tá de olho aí, como eu disse na minha primeira entrada, em tentar reforçar as laterais aí desse elenco do técnico Luiz Ubeldia. Já trouxe o Enzo Dias, jogador que estava lá no River Plate, por empréstimo, esse é lateral esquerdo. Já tem um pré-contrato com o Wendel lá do Porto, que deve chegar no meio do ano agora de 2025 e tá atrás de reforçar a lateral direita com o Natanael. O problema é que o São Paulo fez uma proposta lá de 8 milhões de reais para contratar esse jogador, mas o Galo fez uma proposta financeira melhor e nesse momento está na frente para tentar contratar esse jogador. Inclusive o Natanael ele tem contrato com o Coritiba até o final dessa temporada, então no meio do ano agora de 2025 ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para então sair lá do Coritiba e sair de graça. O São Paulo segue na negociação, segue confiante, segue tentando convencer o Natanael a vir aqui para o São Paulo, até porque o Rafinha foi lá para o Coritiba, né? O Rafinha estava aqui no São Paulo, é revelado no Coritiba, voltou para o time que o revelou e o Natanael então viria aqui para o São Paulo para jogar, quem sabe, na posição que o Rafinha deixou em aberto aqui. O Igor Vinícius deve ser o titular do São Paulo nesse início de temporada de 2025. E o Oscar já apareceu no BID, lá no boletim informativo diário da CBF. O Oscar que já está com o São Paulo lá nos Estados Unidos para preparação. São Paulo está treinando nesse momento agora lá na Flórida, apareceu no boletim informativo diário da CBF, o Oscar, e já pode então estrear pelo São Paulo no Campeonato Paulista. Lembrando, cronograma do São Paulo. São Paulo jogaria dia 15 contra a Inter de Limeira pelo Paulistão aqui no Brasil. Esse jogo foi adiado, né? São Paulo tem jogo com o Cruzeiro lá na Flórida nessa mesma data, depois pega o Flamengo dia 19 também lá na Flórida. No dia 20 aqui no Brasil tem o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, segunda rodada do Campeonato Paulista, mas primeira para o São Paulo, porque o Tricolor tá lá nos Estados Unidos. Tá certo, Marina? Devolvo para vocês aí, beijão, até amanhã. Valeu, Zé. Beijo para você, bom descanso. Volto para vocês aqui. Eu não tive a chance de perguntar para vocês o que vocês acharam da contratação do Oscar no São Paulo. Eu já falei, fui muito criticado, inclusive nas redes aí, porque eu falei que é um bom jogador. E é um cara que vai ajudar muito essa equipe do São Paulo. Até porque, eu falei, acho que semana passada aqui, que ele traz uma motivação a mais para essa equipe. Eu vi nas redes aí até ele abraçando o Lucas e tal. Então, é um jogador que pode acrescentar muito para essa equipe, trazendo essa motivação maior, trazendo um up. Agora, depende muito dos jogadores e manter o Zubeldia fazer um grupo ali que realmente vai dar conta durante todo o ano. Cara, eu acho que é uma grande incógnita, é um ponto de interrogação. São muitos anos, quase uma década aí, 7 anos, se não estiver enganado, na China. Isso é muito tempo, assim, muito tempo na China. Não dá para saber como é que vai ser esse retorno, essa readaptação. Vai sofrer, não vai? Tem cara que volta e sai jogando, igual foi o Renato Augusto. Nem parecia que estava na China. Tem cara que sente, tem cara que precisa de um tempo. Então, assim, não dá para saber. Sinceramente, para mim, o Oscar é um enorme ponto de interrogação. Vamos ter que aguardar para ver que o Oscar que volta. A gente sabe o Oscar que foi, mas não sabe qual é o Oscar que volta. Agora, nessa dúvida, eu estou com o Paulo Sérgio. Eu acho que é melhor ter uma dúvida com a esperança de ter um cara que pode mudar o patamar, que pode ajudar, que pode fazer uma dobradinha, que pode chamar a responsabilidade. O São Paulo vai entrar em campo e vai ter aquela expectativa. Tem o Oscar, será que é aquele? Sim. E tudo mais. Então, assim, acho que é uma contratação válida, sim. Acho que é uma contratação que pode ajudar o São Paulo e acho que dá ao time uma esperança.
tem quem botar, hein? Tem quem apostar. O cara pode não corresponder, mas você tem quem apostar. Não é aquela coisa de você olhar e falar, meu Deus, e aí, quem que vai resolver? Quem que vai fazer? Quem que eu cobro? Traz um peso. Traz um peso pro time, sabe? Então, o time adversário, quando vê o São Paulo, fala, pô, tem o Lucas, tem o Oscar. Tem que tomar cuidado. É isso. Então é isso. Pode ser que ele não corresponda, é o que eu falei. É um ponto de interrogação, que a gente sabe o Oscar que foi para a China e não sabe qual é o Oscar que volta. Vamos ter que aguardar, inclusive ter um pouquinho de paciência. Vai ser nos primeiros jogos do Paulistão, debaixo de 40 graus no interior, que ele vai resolver, entendeu? Então tem que ter um pouquinho de paciência e ver qual é o Oscar que volta. Mas eu acho que é uma contratação válida, sim. Agora, sobre o tricolor do Morumbis. Boa noite, Zé. A delegação do São Paulo já chegou lá nos Estados Unidos para a pré-temporada? Boa noite. Boa noite, Má. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Já chegou sim. O São Paulo chegou ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, no horário aqui de Brasília, lá nos Estados Unidos, para essa preparação, para essa pré-temporada lá em solo norte-americano. E hoje já trabalhou lá na Flórida, que é o estado onde está o São Paulo, lá para essa pré-temporada de 2025. Trabalhou no período da manhã na academia do hotel onde está hospedado e agora, no período da tarde, o São Paulo foi para campo, lá para o complexo da ESPN, lá nos Estados Unidos, onde o São Paulo vai fazer a sua preparação, alguns jogos também, alguns amistosos lá nos Estados Unidos. Então tudo vai correndo dentro do cronograma, dentro do que foi programado aí para o São Paulo nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Está tudo certinho, o grupo de jogadores vai ficando completo. E o Bobadilla, o jogador paraguaio, né, do São Paulo ali, o volante do São Paulo, ele não foi com o elenco na viagem de ontem, pegou influenza, ficou aqui no Brasil, fica até domingo aí em isolamento, depois no próprio domingo viaja, se tiver tudo certinho com ele, para se juntar ao elenco lá nos Estados Unidos. Ontem o Rodrigo Nestor acabou sendo anunciado aí oficialmente pelo Bahia, né? O Bahia que conseguiu um empréstimo do Nestor para essa temporada de 2025, depois se ele atingir aí algumas metas bem fáceis de serem atingidas, então o Bahia tem que comprar o Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. Então o Bahia já anunciou o Nestor e o Tá, então, Rodrigo Nestor, esse vídeo aí, ele tem quase 6 minutos, é bastante emocionante, revisita praticamente toda a história do Rodrigo Nestor no São Paulo, tá bem bacana, a gente acompanhou um trechinho aqui no Gazeta Esportiva. E olha só, o Michel Araújo também foi lá pro Bahia, também foi anunciado oficialmente pelo tricolor baiano, esse foi em definitivo. O Bahia comprou, junto ao São Paulo, o Michel Araújo, que assinou o contrato com o tricolor baiano até 2028, a negociação toda girando em torno aí dos 17 milhões de reais. Tá certo, Marina? Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais um pouquinho aí de São Paulo. São Paulo segue ativo no mercado da bola, tentando reforçar as laterais aí do técnico Luiz Ubeldia. Isso é assunto para daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Falou, Zé. Beleza, então, segura a informação aí que a gente vai falar sobre... Primeiro, começando com o Nestor. Eu assisti ao vídeo, o vídeo ele é bem longo, né, que publicou ontem nas redes sociais. O que vocês acharam aí dessa despedida, né? Principalmente a parte que ele fala, não estou pronto, né? Acho que eu não estou pronto para sair para outro clube. O que vocês acharam aí? Eu até entendo ele, cara. Eu entendo ele. Eu lembro que quando eu fui emprestado para o Novo Horizontino, eu também chorei. Porque eu comecei com 13 anos nas categorias de base do Corinthians. E aí você chega no profissional, fica pouco tempo, aí você vai para fora, você sair de São Paulo, ir para outro lugar é sempre muito difícil. E o Nestor, para mim, é um grande jogador. É um grande jogador, é um talento desperdiçado, porque bem utilizado o Nestor é jogador de seleção. Calma. Eu estava concordando com tudo até agora. Não, mas para mim é, cara, sabe? É um jogador, o problema do Nestor no São Paulo, tudo é culpa dele. Concordo. Tudo é culpa dele, cara. Qualquer coisa. Com tudo, só qualquer coisa. Que eu então, mas o que eu falei bem atual, bem. Seleção? É que ele se machucou, ele também teve alguns problemas físicos. Eu concordei com tudo que você. Tudo sempre. Só a seleção que eu acho que ainda não. Não quer dizer que ele não pode chegar lá, eu só acho que por enquanto não. Então, mas o problema não foi bem utilizado. E aí os problemas de contusão, tudo. Mas é um jogador que, se der bem lá no Bahia, vai fazer um grande campeonato, uma grande temporada e não vai retornar, não. O que me chama a atenção é o seguinte, o São Paulo, a gente tem acompanhado aí as notícias do José Paes trazendo a questão do orçamento para os próximos anos. O São Paulo não vai ter muita grana para investir, para montar grandes elencos, está preocupado em controlar a dívida e tudo mais. Então, será que o São Paulo
tem condição de abrir mão do Nestor? É isso que eu falo, cara, se você não tem um grande poder financeiro, você não vai reformular o elenco, você não vai trazer uma grande contratação e tal. E não é um jogador que custa caro. Você vai abrir mão do Nestor? Não é um jogador que custa caro. Cara, o Nestor já deixou muito claro quão útil ele pode ser para esse elenco, quão importante ele pode ser para esse time. Concordo com o Paulo Sérgio quando ele diz que ele foi injustiçado muitas vezes. Acho que essas lágrimas têm muito a ver com isso. Sim. Porque ele é um cara dali, ele é um cara que gosta de onde está, ele é um cara que foi decisivo no principal título do São Paulo aí dos últimos anos, porque o São Paulo ganhou o Tri Brasileiro, ganha a Sul-Americana, depois não ganha mais nada, aí vem agora, ganha um Paulista e uma Copa do Brasil. O Nestor é decisivo nessa Copa do Brasil. Não só ele, mas ele foi decisivo nos 2 jogos contra um Flamengo favorito. Então, assim, abrir mão de um cara desse, um cara que já mostrou o quão útil ele pode ser, já mostrou o potencial dele, você está com dificuldade financeira, não tem muito poderio para contratação e você vai abrir mão do Nestor? Então, sim, me causa muita estranheza e só reforça a ideia. Reforça a ideia de que hoje já houve um desgaste. Parece que o São Paulo chegou à conclusão de que a relação está desgastada e tchau. Foi assim com o Casemiro, depois explodiu, e tantos outros que foram bem depois que saiu o Maicon, foi pro Grêmio. A gente lembra que o Michel Araújo ele foi vendido em definitivo, o Nestor foi emprestado, mas o Paulinho já acha que ele vai e não volta mais. Mas se for... explode no Bahia, não volta. Pode trazer retorno financeiro, tudo bem. Mas será que é isso que o São Paulo precisa agora? E ele precisa cumprir algumas metas, e essas metas são fáceis? Então vai pro Merchan. Acho que vai pro Merchan. Vamos parar um pouquinho o atacante, o que ele quer ainda, não sei se ele vai conseguir essa coisa toda aí. Posso falar um negócio pra você? Pode. São Paulo tá trabalhando bem na janela. O Arnaldo, onde quer que ele esteja, ele vai ser resgatado agora e vai entrar aqui para reclamar. Tá trabalhando bem, não tem dinheiro. Eu também acho. Você entende? Sou dessa opinião. Tá trabalhando bem. Dentro do possível, tá fazendo o que é possível. Um ou outro você pode negociar, discutir. O Rato poderia ficar, o Michel Araújo, que vai pro Vitória, poderia mas ficar. Vem cá, ainda não são tem... caras que vão fazer o São Paulo ser campeão, né? Embora o Rato tenha ajudado bastante lá em 2023. O Rato é importante, mas o Nestor tinha ambiente ainda para continuar? Não, ele tinha chegado no limite, me parecia. O Galopo? Não, esse então não era relacionado mais. O Araújo então, cara, machucou muito. Sabe, aquilo que você falou, aquele time reserva do São Paulo, ele tem alguma consistência. Eu também acho. Eu tenho certeza que o São Paulo precisa de um goleiro. Mas pelo jeito não vai ter. Sabe qual foi a ideia que deram outro dia de goleiro? Tá lá o Carlos Miguel, tá lá encostado, traz o cara. 4 meses sem jogar. Não é? Seria uma baita. Ele não volta pra jogar? Vai falar com ele, cara. Porque aí... Empréstimozinho de um ano? Entendeu? É esse tipo de trabalho que a direção do São Paulo tá fazendo. Agora, o Enzo, tá aí, é um jogador, né? Não é brilhante. O Wendel, sim. Cara, você coloca uma zaga que já é boa, com o Wendel do lado esquerdo, Oscar, o time é bom, cara. Potencialmente bom. Precisa ver se... Sim, mas já foi bom ano passado. Não, é que o Oscar é uma figura central que precisa jogar para o time ficar bom, né? Eu troco bom, melhor. mas eu acho bom pelo competitivo. Eu ainda acho o São Paulo competitivo. Ele, com os 11 dele, ele vai fazer pau a pau com todo mundo. Ele vai encarar. Só que esses 11 vão ter que estar sempre em campo contra os melhores. Então, mas aí você vai escolher. Porque se você tá com a burra cheia, você vai subir 4, 5, 6 da base para incorporar 30 jogadores. Você tá com a burra cheia, você vai lá e escolhe. Eu quero esse, eu quero aquele. Como não é o caso, e isso é bom, o São Paulo tem que fazer logo esse trabalho, né? Porque se você olhar para os rivais de São Paulo, o Santos não dá sinais. Se fala lá, um murmurinho aqui, outro ali, de SAF e tal. O Corinthians, o sonho da brincadeira, eu não estou preocupado. Mas o Corinthians não vai fazer isso. O São Paulo, cara, esperem mais 3 ou 4 janelas e você vai ver o time de novo capaz de contratar jogadores. Justo, se tem um time que está tentando fazer esse movimento... É o São Paulo. Os outros não estão. Não. Exatamente. Vamos começar falando sobre a lateral direita, sobre o Natanael. Nas últimas horas saiu a notícia que o Internacional e o Atlético Mineiro entraram na disputa
para a contratação do atleta do Curitiba, a grande questão é que São Paulo e atleta e o próprio staff do atleta já tinham um acordo, já tinham bases salariais, já tem, né, bases salariais acertadas e um acordo verbal fechado. A grande questão é, se o Atlético Mineiro chegar com um dinheiro grande, ele pode simplesmente chegar a comprar o Natanael, e aí vai depender da vontade do atleta, né? Vai depender muito do que o atleta quer. O São Paulo não tem condições de competir e entrar num leilão com o Atlético, mesmo com o Internacional, para a contratação do menino, mas tem como trunfo o Rafinha e a boa relação com o Curitiba e principalmente a marca São Paulo Futebol Clube, né? Assim, com todo respeito aos demais clubes, pô, você sair de Curitiba para ir pro eixo Rio-São Paulo é uma exposição maior do que você ir lá para Minas, que é um lugar que só tem 2 clubes, ou mesmo você ir lá pro Sul, que ainda é mais longe ainda, você só vai ter visibilidade quando começar os campeonatos nacionais e tal. Então tudo isso o atleta tem que pensar na hora de fechar o contrato, e é por isso que muitas vezes, como o Elton Rato, como o próprio Eric, como o próprio Wendel, esses atletas preferiram vir para o São Paulo do que jogar em outros mercados, em outros clubes. Então isso aí é algo que o São Paulo está tendo como prioridade, como trunfo para trazer o Natanael, o lateral direito, que para mim tem totais condições de chegar e ser titular do time do São Paulo, tá? Assim, o Igor Vinícius, a gente já sabe o que o Igor Vinícius pode entregar pro time do São Paulo. O Natanael é uma surpresa. A gente não sabe o nível que esse menino pode chegar. A gente ouve falar muito bem dele, é um menino jovem, um menino que pode se valorizar e fazer uma boa grana, tanto pro Curitiba quanto para o São Paulo. Outra coisa, outra notícia que saiu, o São Paulo fez uma proposta de cerca de 6 milhões e meio de reais para a liberação do Wendel. O Wendel queria 13 milhões, o São Paulo fez uma proposta de 6,6 milhões e meio, e essa proposta aí, se o Porto provavelmente deve negar, essa proposta deve chegar a 7, 8 milhões de reais para a liberação do Wendel, para ele já chegar agora e já vir vestir a camisa do São Paulo no início da temporada. É isso que o São Paulo já entendeu que o Porto não vai liberar de graça, né? Então o São Paulo vai ter que soltar uma grana aí, é um dinheiro que o São Paulo consegue pagar, porque teve a venda do Michel Araújo, foi 17 milhões, teve a venda do Rato, 5 milhões, né? Então o São Paulo tá tendo um pouco de dinheiro aí para manejar e conseguir trazer o Wendel, que seria assim alguém para chegar e resolver a lateral, já que o Enzo Dias, a gente vê muita gente falando muita coisa sobre o Enzo Dias. Cara, eu sinceramente me recuso a acreditar que o Enzo Dias é pior que o Wellington e pior que o Patrick. Não tem como. Se o São Paulo conseguiu trazer um lateral que é pior que o Wellington e pior que o Patrick, aí pode fechar as portas. Eu tenho um canal no YouTube que um cara que eu gosto muito de assistir, chamado Josa Novales, ele falou que esse Enzo Dias, ele é sim um lateral decente, um cara que chega, vai conseguir cumprir a lateral esquerda de forma decente, cobrir a lacuna até a chegada do Wendel. Não é que ele é o suprassumo da lateral esquerda, mas também não é um total cabeça de bagre, igual muita gente tá falando aí, falando muito mal do jogador, falando que o jogador é um peré, um perna de pau e tal. Então, Josa Novales, depois se vocês quiserem pode até entrar no canal dele, ele fez um vídeo, sei lá, 12, 13 minutos, só falando sobre o Enzo Dias, o novo lateral esquerdo do São Paulo. Sobre a escalação do São Paulo, cara, ao que tudo indica, e aqui a gente entra numa seara interessante, os comentários, quando eu toco nesse assunto, os comentários nos vídeos aqui, eles borbulham, porque tem muita gente que pensa de um jeito, muita gente que pensa de outro. Ao que tudo indica, o Zubeldia vai mudar o sistema de jogo. Vamos falar rapidamente aqui, que eu lembrei agora, sobre o Rodrigo Nestor. Cara, o Rodrigo Nestor é um bom jogador. Eu acho que ele é um jogador acima do nível de Toró, acima do nível de Igor Gomes, acima do nível de Lucas Fernandes, sabe? É um cara melhor que esses jogadores, mas não é também um jogador brilhante. Por isso que ele não saiu para fora, não foi para lugar nenhum e tal, e nunca foi titular absoluto e destaque no time de São Paulo. Acho que os melhores momentos do Nestor, acho que foi com o Rogério Ceni, né? Uma época que ele foi peça fundamental do esquema do Rogério.
que ele revezava como meia esquerda. O Rogério jogava com o Igor Gomes de meia direita e revezava entre Patrick e Rodrigo Nestor, né? O Patrick Pantera, aquele que era do Internacional, jogava Igor Gomes, às vezes Patrick, às vezes Rodrigo Nestor, Luciano e Caleri, Luciano jogando de segundo atacante. Então esses foram os melhores momentos do Nestor. É um jogador razoável, um bom jogador, mas nada além disso. É um cara que eu até acho que ou ele aprende a ser mais um 10, ou ele não vai ter muito espaço em outros times, ou melhor, só em times que jogam com 2 meias, né? Ou então em times que jogam com 3 volantes, porque ele não tem a característica de ser um 10 armador e não tem as características de ser um atacante de beirada. Então isso reduz as possibilidades de funções que o Rodrigo Nestor pode fazer. Então, é um jogador que acabou não vingando no São Paulo, teve bons, maus momentos, mas vida que segue, e 30 milhões pelo Rodrigo Nestor é uma boa grana, viu? É algo que o São Paulo pode comemorar, a venda do Rodrigo Nestor, 30 milhões pelo Rodrigo Nestor. Agora sobre o esquema do São Paulo. Ao que tudo indica, o Zubeldia vai mudar o esquema, vai parar de jogar nesse 4-2-3-1 ou 4-3-3, como queiram chamar, e vai passar a jogar no 4-4-2 com Lucas e Oscar no meio de campo e Luciano e Caleri. Eu sou do time que não acho isso interessante. Eu acho que ele deveria colocar o Lucas na ponta direita, apesar que o Lucas não é o ponta, mas o Lucas jogando pela direita, o Ferreirinha jogando pela esquerda, para dar profundidade, o Ferreirinha sim é o ponta, e deixar o Caleri de centroavante e trazer o Oscar para 10, tirando o Luciano do time. A grande questão é o Zubeldia e boa parte da torcida do São Paulo entende, como é que você vai abrir mão de um jogador que tem 18 gols na temporada? Assim, sinceramente, 18 gols também não é o suprassumo. O Fluminense hoje apresentou um jogador lá, tal de Paulo Baier, que tem 19 gols na temporada. Então, não é o suprassumo o cara marcar 18 gols na temporada. O Yuri Alberto, por exemplo, tem mais de 30 gols na temporada. A grande questão é que o Luciano, ele tem um papel decisivo, ele é um cara decisivo no que se trata de empurrar a bola para dentro. E o Zubeldia gosta de... Ele já deu uma entrevista nisso lá atrás, quando o Luciano começou a oscilar mais e surgiu essa grande questão, por que o Luciano tá atuando nessa função, por que o Zubeldia não tira? Ele deu uma entrevista, foi até num jogo que o São Paulo, se eu não me engano, empatou em 0-0 no Morumbi pela Copa Libertadores da América, acho que foi até contra o Barcelona do Equador. O Zubeldia falou que ele gosta e ele prefere que quanto mais jogadores decisivos estiverem dentro de campo, melhor. Então, é por isso que ele mantém o Luciano, e ele manteve o Luciano durante o ano. Porque apesar do Luciano não ter o papel de criação, não ser um meia, não ter visão, não ter dinâmica, ele é um cara que empurra a bola para dentro. E ele entende que quanto mais caras decisivos estiverem dentro de campo, melhor. Eu entendo que seria interessante a gente pelo menos ver como esse time vai se sair com Oscar, Lucas, Ferreirinha e Caleri, para depois pensar em mudar o esquema. Mas ao que tudo indica, ele já vai mudar o esquema de cara, deixando o Ferreirinha no banco e colocando o Luciano e Caleri. Dos males, o menor, que pelo menos o Luciano vai atuar na principal posição dele, né, como segundo atacante, ao lado do Caleri, um local que ele conhece bem, que ele não tem obrigação de tanto de marcar quanto de criar jogo. Ele vai depender muito do Oscar e do Lucas, que tendem a ser uma boa dupla, fazer uma boa dupla e a jogarem muito bem e se entrosarem, né, nesse time do São Paulo. O Oscar que é um cara que vai pensar e o Lucas é o cara que vai correr. Basicamente, o Luciano e o Caleri vão ficar responsáveis por empurrar essa bola para dentro. A grande questão é que o São Paulo jogando com Lucas e Oscar no meio de campo, ele vai perder a profundidade. Isso vai ficar por conta do Montiel ou Wendel e do lateral direito, seja ele Igor Vinícius ou Natanael. É algo que a gente vai ter que ver, vai ter que esperar o primeiro jogo do São Paulo. Como eu disse, eu gostaria pelo menos que o Zubeldia, no primeiro jogo, o primeiro jogo a gente joga com o Oscar de 10, Lucas, Ferreirinha e Caleri. No segundo a gente testa esse novo sistema. Seria algo que eu gostaria de ver, mas ao que tudo indica, o Zubeldia já vai dar essa mudada aí. Beleza? Eu quero que você deixe a sua opinião na escalação ideal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!